Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso assunto é a disputa em relação ao pré-sal e à Petrobras. Está prevista para agosto a votação na Câmara do projeto que muda o modelo de partilha do pré-sal. Hoje esse modelo prevê a participação mínima de 30% da Petrobras em todos os contratos de concessão do pré-sal. Se for aprovado, o projeto do senador José Serra pretende pôr fim nessa participação e possibilitar que empresas nacionais e estrangeiras explorem o pré-sal, sem a participação da Petrobras. Para falar com a gente sobre essa possível mudança, o nosso convidado hoje é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Igor Fuser. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Um prazer estar aqui. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, obrigada pela sua disponibilidade, né, em conversar com os metalúrgicos de Osasco e região e com a classe trabalhadora que está localizada aqui nos 15 municípios da região de Osasco. E eu já começo pedindo para o senhor explicar para a gente o que é esse tal de pré-sal, porque muitas vezes a gente ouve e não entende o que é isso. É muito importante, agora que está se discutindo mudanças nas leis do pré-sal, todos nós brasileiros, todo mundo ter consciência do que significa, né, essa riqueza, esse patrimônio do povo brasileiro. Né? Há cerca de 9 anos atrás, foi descoberto no litoral brasileiro, próximo aos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. É o chamado petróleo do pré-sal, porque ele fica em grandes profundidades, muitos quilômetros, vários quilômetros abaixo do fundo do mar. Então, é no total 7 quilômetros, mais ou menos, da superfície do mar até o local onde se localiza esse petróleo. É uma reserva gigantesca. Para você ter uma ideia, é uma das maiores descobertas de petróleo de todos os tempos. Se forem confirmadas as previsões, essa descoberta vai colocar o Brasil entre os 3 ou 4 maiores donos de reserva de petróleo do mundo. Então, é um valor gigantesco que está ali depositado no fundo do mar, e é muito importante que esse petróleo seja utilizado em favor do povo brasileiro, e não em favor de interesses estrangeiros, de empresas transnacionais, né, de capital de fora, que, evidentemente, está todo mundo de olho. Todo mundo vendo aí se consegue colocar a mão nesse tesouro, porque não é toda hora que se encontra, né, algo de tamanha importância. Várias vezes a gente ouve na grande imprensa uma tentativa de diminuir ou atenuar essa reserva, dizendo que a gente vai mudar, o mundo vai mudar de matriz energética e não vai ser mais tão importante, tão significativa toda essa reserva, porque o mundo já não vai usar mais tanto petróleo. Está correta essa perspectiva? Olha, isso não faz o menor sentido, porque para dizer que o mundo não vai mais usar o petróleo, teria que dizer, então, o que o mundo vai usar no lugar do petróleo. É claro que tem energias renováveis chegando, como energia eólica, energia solar, que é muito importante porque são energias não poluentes. Agora, essas energias não resolvem o problema do transporte. A questão é o que vai mover os carros, os caminhões, os ônibus, os navios, os aviões nas próximas décadas. Vai continuar sendo o petróleo. Isso quem está dizendo são todas as agências internacionais que estudam o assunto, as previsões das grandes empresas, dos governos do mundo inteiro. Então, nos próximos 30, 40 anos, o petróleo vai continuar sendo a fonte básica de combustível para o transporte no mundo inteiro e vai continuar tendo valor. De uns anos para cá o preço caiu um pouco, o preço estava muito alto, já está subindo outra vez. A gente não pode se deixar levar por essas afirmações que tentam desprezar
o alcance, o valor dessa descoberta, e tem que desconfiar até um pouco. Muita gente que está dizendo, não, mas esse petróleo não vale nada mesmo. Na verdade, muitas vezes quem está por trás são interesses de gente que está querendo mesmo jogar para baixo para poder entrar e colocar a mão. É a história do quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar, exatamente. Esse ditado se aplica perfeitamente no caso do pré-sal. Agora, qual que era a perspectiva da presidente Dilma e também do presidente Lula a respeito de toda essa questão quando foi colocado essa possibilidade de modelo de partilha que terminou sendo aprovada e que agora o projeto do Serra quer pôr abaixo? O que aconteceu foi o seguinte, quando foi descoberto o pré-sal foi anunciado em 2007, imediatamente começou uma discussão de como aproveitar essa riqueza ao máximo em favor do interesse do Brasil. Então descobriu-se o seguinte, que não fazia sentido explorar o pré-sal do mesmo modo como vem sendo explorado o petróleo que o Brasil já tem, já é conhecido faz tempo, que é um petróleo de acesso muito mais difícil, né, muito mais complexo o processo de pesquisa e de prospecção. No caso do pré-sal, a gente já sabe que ele está lá, é só perfurar, e a Petrobras tem toda a tecnologia para isso. A Petrobras, que as pessoas falam tão mal da Petrobras hoje, a Petrobras é líder mundial em exploração de petróleo em altas profundidades. A Petrobras tem plenas condições de explorar, até sozinha, se ela quiser, toda essa riqueza, esse tesouro do pré-sal. Mas aí percebeu-se o seguinte, que pelas regras antigas, o Brasil ficaria com menos riqueza, menos lucro do pré-sal do que ele poderia. Então foi mudado o chamado marco regulatório, que é o conjunto de leis que organiza essa exploração, de maneira a que esse projeto, né, de produção de petróleo do pré-sal fosse o mais favorável possível para o interesse brasileiro. Foram apresentadas leis, essas leis na época, isso foi em 2010, foram aprovadas tranquilamente, e agora tem gente aí querendo mudar essas leis outra vez, né, para favorecer a entrada de empresas estrangeiras em condições melhores para essas empresas e piores para o interesse do Brasil. Esse é o conflito, a disputa que está em jogo no atual momento. E o senhor acha que para a população em geral está ficando clara essa disputa? É muito difícil porque a mídia, infelizmente, não está jogando a favor do Brasil. A mídia está jogando a favor de interesses estrangeiros. Aliás, isso aí não é novidade. Toda a história do petróleo do Brasil, a gente vê isso, os interesses estrangeiros tendo uma presença muito forte na mídia. Eu não tinha nascido nessa época, nem você, mas quando foi criada a Petrobras na década de 50, em 1953, a mídia toda era contra a criação da Petrobras. Achava que o Brasil não tinha condição de explorar o petróleo. Imagina, nós somos tão fraquinhos, tão pequenos, deixa os estrangeiros virem aqui tomarem conta. Né? Getúlio Vargas foi mais inteligente, foi mais firme, e disse, não, vamos criar uma empresa brasileira e essa empresa vai cuidar do nosso petróleo. E está aí, hoje a Petrobras é uma das empresas líderes no mundo em petróleo. Né? Essa campanha que se faz contra a Petrobras, que é uma verdadeira campanha, essa campanha não merece crédito. Né? Por trás dessa campanha tem interesses estrangeiros, né? Querem culpar a Petrobras pela corrupção no Brasil, por causa de 4, 5 funcionários corruptos da Petrobras. Procura-se dar a ideia de que é uma empresa corrupta, que não é verdade. É uma empresa que tem grandes profissionais, grandes engenheiros, grandes geólogos, plena condição de explorar esse patrimônio brasileiro. Desenvolvedora de tecnologia. Né? Líder em tecnologia. A gente vai fazer uma parada bem rápida para a gente dar continuidade nesse nosso papo. Fica com a gente. Olá,
Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista com o professor Igor Fuser, para a gente discutir com você a respeito dessa questão do modelo de partilha, do pré-sal, das questões que estão em jogo e que muitas vezes a gente não tem o tempo, porque somos trabalhadores, de prestar atenção e de entender a gravidade de tudo isso. E aí, professor, eu te convido a dar uma olhada num vídeo que gerou muita polêmica nos meios, assim, os comentaristas de rádio, TV, da grande imprensa, que é uma declaração da professora de filosofia, Marilena Chaui, que, para quem não conhece, ela é uma autoridade mesmo na área de conhecimento dela, e muito importante para a formação da militância que luta por um país mais justo e desenvolvido. Vamos dar uma olhada? Então, quando a Operação Lava Jato começou, houve um evento, ainda não era na proporção que depois os eventos tomaram, mas houve um evento para tentar entender essa operação. E eu me lembro de que eu fui a única pessoa nesse evento que disse o seguinte, e é o que eu vou repetir agora. A Operação Lava Jato não tem nada a ver com a moralização da Petrobras. A Operação Lava Jato é para tirar de nós o pré-sal. Por que isso ficou claro para mim? Porque Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos pelo FBI para realizar essa operação. E nós sabemos que as chamadas 6 irmãs do petróleo lutaram pelo pré-sal desde a descoberta dele. E os governos petistas, e em particular a presidente Dilma, fizeram pé firme com relação ao pré-sal como soberania nacional. Ele recebeu um treinamento que é característico do que o FBI fez no macartismo e fez depois de 11 de setembro, que é a intimidação e a delação. Por que esse tipo de comportamento? Porque as chamadas 6 irmãs não são brincadeira de criança. Nós sabemos que eles desestabilizaram o Oriente Médio por causa do petróleo, desestabilizaram os Balcãs por causa do petróleo e dos minérios, desestabilizaram a Venezuela, e, evidentemente, o grande alvo era desestabilizar o Brasil por causa do pré-sal. Então, a Operação Lava Jato é, vamos dizer, o prelúdio da grande sinfonia de destruição da soberania brasileira para o século XXI e XXII. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Bom, professor, antes de te perguntar qual que é a sua avaliação a respeito dessa declaração da professora Marilena, explica para a gente quem que são essas 6 irmãs que ela citou aí na fala dela. A professora Marilena Chaui, ela está se referindo às grandes empresas multinacionais do petróleo. Tem um grupo de empresas, a maioria delas dos Estados Unidos, algumas da Europa também, empresas como a Shell, como a Exxon, como a Chevron, como a BP, a francesa Total. Essas empresas, elas controlam o mercado de petróleo no mundo. Essas empresas, elas estão tentando aumentar o volume de reservas de petróleo sob o seu controle. O que aconteceu durante um período histórico maior no campo do petróleo é que os governos nacionais, a partir da década de 70, passaram eles próprios a exercer o controle sobre essa riqueza, sobre as suas reservas de petróleo. Essas empresas, então, elas se enfraqueceram, elas ficaram com muito pouco petróleo nas suas mãos. De 10 a 15 anos para cá, elas estão numa ofensiva para recuperar esse controle. E essa ofensiva, ela tem uma dimensão militar. Se você olha o que está acontecendo no mundo, essas guerras todas também, a gente não vai entender essas guerras se não olhar o fator petróleo presente delas. A invasão do Iraque, em 2003.
O Iraque só foi invadido porque é um dos maiores donos de reservas de petróleo do mundo, né? Mais recentemente, uma outra invasão, que foi a invasão da Líbia, né? A Líbia é um outro país dono de grandes reservas. Ou essa crise na Venezuela, que é estimulada muito a partir de fora, o boicote econômico à Venezuela, ou as sanções econômicas contra o Irã. Tanto o Irã quanto a Venezuela são donos de petróleo no mundo, né? O que é irônico, a gente vê em relação ao Brasil, né, agora com esse governo golpista do Michel Temer, eles entregando o petróleo brasileiro assim, de mão beijada, né? Em outros lugares do mundo, os Estados Unidos não conseguiram pôr a mão no petróleo de uma forma pacífica e partiram para a guerra. Aqui no Brasil não foi necessário nada, a resistência do governo, desse pseudo-governo golpista, é zero, né? Esse tesouro que poderia ser empregado em favor do povo brasileiro, né, para a gente ter uma arrecadação maior para o Estado, para poder financiar a saúde, financiar a educação, financiar a infraestrutura, saneamento básico, pesquisa, tanta coisa que precisa ser feita no Brasil, que pode ser feita com essa riqueza, né? A gente vai ficar sem, porque se esse projeto do Zé Serra for aprovado, e esse não é só esse projeto é só o comecinho, é só a ponta de lança. Passando esse, já tem muitos outros projetos na fila para serem colocados também no Congresso, né? E o resultado final disso é tirar a Petrobras da parada, tirar qualquer possibilidade do Brasil exercer, como disse a professora Chauí, a sua soberania sobre uma riqueza que é nossa, né? Isso que está acontecendo é um crime. É muito importante as pessoas terem consciência, as pessoas prestarem atenção no que está acontecendo, acompanharem as mobilizações, né? O setor sindical, os petroleiros, né, movimentos sociais estão se mobilizando para a defesa do petróleo, né? Agora, é importante as pessoas perceberem que isso não é uma luta de alguns poucos, de algum setor específico, essa é uma luta de todos nós. Que interessa, porque essa é a maior riqueza natural do Brasil, está sendo entregue de bandeja para os interesses estrangeiros. Esse é o grande problema. Pouco para a gente terminar esse bloco, mas assim, para fechar, por que uma fala como essa gera tanta reação e muitas vezes reações vorazes? Porque dá a impressão que é uma teoria da conspiração que a gente está querendo criar em cima, né? Mas a professora Marilena Chauí, ela foi no ponto. Por isso que as pessoas ficam com raiva dela, porque ela fala as coisas exatamente como são e ela é uma filósofa. Ela sabe usar muito bem as palavras, por isso as pessoas têm tanto medo das verdades que ela tem para dizer. Ótimo. E sobre todas essas verdades, a gente vai continuar no próximo bloco. O professor Igor está aqui com a gente para trazer para a gente de forma mais didática mesmo todas essas questões, até para a gente opinar mais nas redes sociais, para a gente compartilhar mais o que realmente está para acontecer daqui a alguns dias. Fica com a gente que a gente já volta. Já estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista para o nosso último bloco sobre esse assunto tão fundamental para o nosso país e para todos os nossos trabalhadores, que é a questão da partilha do pré-sal. Professor, um dos avanços que houve também em relação a toda essa questão do pré-sal foi conseguir definir que 10% dos recursos fosse destinado para a educação, 10% dos recursos obtidos com a exploração. E tem também uma outra preocupação que alimenta uma cadeia enorme de produção, que também importa muito para os metalúrgicos, especificamente, que é a questão mesmo da cadeia produtiva do pré-sal, que tem a ver, uma preocupação que seja um conteúdo nacional. Tudo isso a gente vai perder? Tudo isso está ameaçado. Está ameaçado se essa mudança nas leis do petróleo no Brasil for levada adiante a partir do projeto, né, do Zé Serra. Você falou um ponto muito importante, que é a questão da cadeia de produção do petróleo.
né? Quando, no final do governo Lula, se adotaram novas leis sobre o petróleo no Brasil, havia uma preocupação que era do Brasil não se limitar a vender o petróleo, o excedente de petróleo para o exterior, aquilo que sobrar, além do que a gente precisa para usar, né, e utilizar esse recurso para os nossos interesses, para o interesse da população, para a saúde, educação, infraestrutura e tudo mais, mas ir além, fazer com que o próprio processo de exploração do petróleo nos trouxesse benefícios. De que maneira? Utilizando mão de obra brasileira, trabalhador brasileiro, engenheiro brasileiro, técnico brasileiro, e estimulando a produção nacional, a indústria nacional. Então, teve um fato, por exemplo, que foi muito polêmico na época, né? O Lula disse o seguinte: olha, nós vamos precisar, são centenas de navios que vão ser necessários para explorar o petróleo do pré-sal, né? É um empreendimento monumental, enorme, e o Lula disse, não, em vez de comprar os navios lá fora, em vez de comprar navio de Singapura, da Grécia, da Coreia do Sul, vamos fabricar os nossos navios aqui, né? E aí essa decisão foi tomada, e a indústria naval brasileira, que estava praticamente morta, já tinha sido sucateada, em poucos anos ela se levantou, chegou a gerar mais de 100 mil empregos, até 2 anos atrás, até vir essa crise que tem a ver com a Lava Jato e com tantas outras coisas, né? Aí tinham aqueles, sempre tem aqueles que nunca estão a favor do Brasil, que sempre estão a favor daquilo que é de fora, que diziam, não, mas se for construir o navio aqui mesmo, vai demorar muito, vai custar muito caro, vamos comprar pronto, né? Mas a posição do governo foi a posição certa. Não, vamos fazer aqui. Pode ser que no começo demore um pouquinho mais, porque tudo que é novo é mais difícil, mas esse emprego vai ser gerado aqui para o trabalhador brasileiro, vai gerar tecnologia brasileira, vai estimular o conhecimento no Brasil, os centros de pesquisa, os engenheiros, os técnicos em computador, os administradores, enfim, toda uma rede, né, de trabalho, de conhecimento, de produção, né? Isso está sendo feito. Então, são leis que foram aprovadas que obrigam a que todo o projeto do pré-sal tenha um certo X de conteúdo nacional, né? Isso agora está sendo questionado. Uhum. Querem acabar com isso, dizer, não, entra quem quiser, entra a empresa que quiser, pode vir um japonês, pode vir Singapura, pode vir um americano, né? Agora, isso é só no Brasil, porque lá, se você for na Noruega, onde tem petróleo, se você for em outros lugares do mundo, na Inglaterra, não é assim. Lá eles defendem a indústria deles, né? Agora para nós, eles querem que não, que seja aberto, liberado, que eles possam vir aqui e fazer o que eles quiserem, né? E, infelizmente, esse golpe que nós vivemos no Brasil, ele tem por trás esse interesse estrangeiro, né? Não é simplesmente uma questão política de quem vai ser o presidente, se vai ser de um partido A, B ou C, são interesses econômicos muito mais profundos, e entre esses interesses econômicos que estão em jogo, o maior de todos é o do petróleo. Porque geralmente o que a gente ouve, né, nas rádios, nas TVs, que toda essa reserva que houve de mercado, de produção, contribuiu para inchar a Petrobras, e é das grandes explicações dela estar no atoleiro. E, na verdade, não chegou para a população que isso faz parte de uma política de Estado a longo prazo, né? A gente tem que pensar, construir escola, construir gente formada, construir uma cadeia produtiva que pense no longo prazo, que funcione para o país mesmo, né? Não para essas corporações. Está se divulgando uma ideia errada de que a Petrobras está quebrada, que ela está no atoleiro. Não é verdade. A Petrobras é uma empresa que dá um lucro enorme, tanto que ninguém vendeu as ações. Grandes empresários, grandes grupos financeiros que são acionistas da Petrobras, por que eles não venderam as ações se eles acham que a Petrobras está mal? Porque eles sabem que ela não está mal. A Petrobras é a dona de grande parte desse patrimônio do pré-sal. A Petrobras é a menina dos olhos, é a joia da coroa, como se fala, a cereja do bolo da economia brasileira. A Petrobras, ela tem dívida, que é diferente de estar quebrada. Ela tem dívida porque ela investiu.
né? Uma empresa que investe, que pensa no longo prazo, às vezes ela é obrigada a fazer dívidas. Ela investiu para poder explorar esse petróleo. Agora, é uma dívida que é muito pequena em relação ao patrimônio, que é o valor, né, desse combustível, desse petróleo que está lá embaixo do mar e que a gente já sabe que tem. É só ir lá e furar e tirar. Tem mercado para isso, tem preço e tem tecnologia brasileira, né? O Brasil avançou muito nesses 6 ou 7 anos. Aquilo que eu estava falando dos navios, já são 9 ou 10 grandes petroleiros brasileiros que foram construídos pela Petrobras, navios de menor porte, sondas, equipamentos de todos os tipos, né? E é um processo que está começando e que agora foi brecado pela Lava Jato e que eles querem que acabe, para entregar essas encomendas não para a empresa brasileira, mas para a empresa lá de fora, que vê nisso uma grande chance de ganhar, né, de ter o lucro que eles não conseguem ter em outras partes do mundo. A gente está falando dos prejuízos enquanto país, enquanto nação, mas para o trabalhador que, em grande medida, está ali preocupado em ganhar o sustento da sua família, está desempregado, está ouvindo tudo isso que a gente está falando e às vezes entra em choque. Quais são os impactos dessa mudança na legislação do pré-sal para o trabalhador? Olha, eu vou dizer 2 impactos mais imediatos. Primeiro é o seguinte: se mudarem essas leis, não vai ter mais as regras de conteúdo local da produção. Isso significa o seguinte, que aquelas encomendas que seriam feitas para a indústria brasileira vão passar para a indústria estrangeira, né? Essas encomendas não é só o navio. O navio é a parte final, é quando fica pronto. Para você fabricar o navio, imagina quantos itens, quantos produtos diferentes entram dentro do navio, né? Isso é encomenda para a indústria metalúrgica do Brasil inteiro, para a indústria de material plástico, de eletrônicos, de computação, enfim, de material elétrico, de tantas e tantas coisas que eu não saberia nem dizer, de tão complexo que é isso, né? Tudo isso se perde, é uma oportunidade, né, de aumentar a produção, de desenvolver a indústria no Brasil, que nós jogamos fora. E um segundo ponto que tem a ver com a própria venda do petróleo, né, que a expectativa é de que gere um lucro muito grande. A pergunta é, quem vai ficar com esse lucro? Se é o Brasil ou se são empresas estrangeiras, né, aquelas empresas que a professora Chauí mencionou. E segundo é como utilizar esse lucro, né? Foi aprovado um fundo social, esse fundo social é para poder financiar a educação, pagar um salário melhor para os professores, para a gente poder ter um ensino público de qualidade no Brasil, financiar o ensino básico, financiar a faculdade, né? Melhorar o sistema de saúde, construir hospitais, né? Tudo isso vai por água abaixo, vai para o beleléu, se forem mudadas essas regras. Professora, a gente está chegando no final do nosso programa. Certamente a gente teria muito mais para abordar. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. E a gente te convida a participar da luta, a acompanhar esse assunto e outros assuntos de importância para o nosso país, junto com a gente no Jornal do Sindicato, nas redes sociais do sindicato, no Facebook, e também a dar uma olhada nesse programa e nos demais. Acessa lá. A gente se vê no próximo programa.